Tu és bom.
começa a declarar: teu amor dura pra sempre, sempre, sempre. Teu amor dura pra sempre, sim, dura sim. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Como é que você está? Tudo bem? Graças a Deus. Deus seja louvado por essa noite, por esse dia tão abençoado que o Senhor nos deu. E eu creio que grandes coisas o Senhor tem feito em nossa vida, pela sua grandeza, pelo seu amor, pelo seu poder, pela sua autoridade. Hoje é um dia que eu estava pensando muito na palavra, trazendo a excelência, meditando na palavra, para trazer ao teu coração uma revelação da parte de Deus. E eu fiquei pensando nisso e veio na minha memória, no meu coração, algumas pessoas, né? Pessoas que passam pela nossa vida, pessoas que passam pela nossa história, pessoas que passam nos ensinando no meio do caminho. E graças a Deus são pessoas que são maravilhosas, pessoas que nós conhecemos, mas hoje já descansam no Senhor. E eu aprendi muito com essa pessoa, e uma delas eu posso falar para você, porque é uma pessoa que eu amo muito, tenho muito no meu coração, eu aprendi muito com essa pessoa. Uma dessas pessoas é a Jane, talvez você não conhece, outras pessoas conhecem muito. A Jane e o Dorival são pessoas especiais para nós, para nossa família. E hoje eu estava pensando muito, porque ela gostava muito dessa passagem, ou dessa palavra bíblica. Por que eu estava lembrando nela? Porque ela era uma pessoa, amado, que ela tinha dentro do coração de fazer sempre o melhor. E é engraçado isso, né? Quando a gente aprende a fazer o melhor debaixo da autoridade do Senhor, quando a gente aprende a respeitar, a estar na posição daquilo que Deus nos chamou, a estar debaixo da autoridade do Senhor, a fazer as diferenças naquilo que Deus proporcionou para a nossa vida, não é verdade? E a Jane e também o Dorival, eles eram pessoas que eles tinham assim, eu não sei te dizer ao exato a nomenclatura, mas eu entendo que ela tinha algo dentro dela, que ela passava muitas das vezes para nós, amado, de ser uma pessoa extremamente honesta e ao mesmo tempo uma pessoa que se posicionava para cuidar das coisas que eram colocadas na mão dela. E eu louvo a Deus por isso, porque todas as coisas que são colocadas nas nossas mãos é algo que Deus confiou na nossa vida, não é verdade? É algo que Deus proporcionou para a nossa vida. Eu lembro que ela cuidava da nossa igreja, ela zelava pela igreja junto com o seu esposo, eles eram os zeladores da igreja, e a igreja, ela tinha um brilho diferente, um brilho bonito, né? Por quê? Porque tudo era feito com muito amor, com muito zelo, era uma organização,
posição, tinha um posicionamento. O que eu quero dizer com isso para a tua vida, amado? Que às vezes é necessário a gente entender aquilo que nós queremos para a nossa vida e entendermos os propósitos daquilo que Deus tem sobre nós. E uma das coisas que nós aprendemos no meio do caminho junto com ela era estar sempre fazendo o melhor. Não importava de que maneira ou quanto tempo iria levar essa situação, mas o importante ela era fazer o melhor para ela. E aí, amado, eu vou para a palavra, porque a Bíblia vai dizer a respeito de uma mulher. E esta mulher, ela está, o Senhor, Ele conta uma parábola para nós, ensinando a nossa vida, posicionando para que a gente possa aprender um pouquinho, amado, de algumas coisas que na nossa vida a gente tem que aprender, né? Em relação a comportamento, em relação a posicionamento, a entender o que é necessário para a nossa vida, a saber as coisas que nós precisamos para a nossa vida no nosso dia a dia, não é verdade? Eu quero ler com você a palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo 15. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra comigo em Lucas capítulo 15, no verso 8 até o verso 10. Nós vamos meditar nessa parábola que o Senhor nos ensinou, que é a parábola da dracma perdida. Talvez você já conhece essa parábola. É um ensinamento muito grande para a minha vida e para a sua vida também. A Bíblia vai dizer assim, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia, varre a casa e procure atentamente até encontrá-la. E quando a encontrar, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. E eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa parábola, o Senhor, Ele estava ensinando todos aqueles homens que estavam ali, e Ele precisava revelar algo ao coração, amado, daquelas pessoas que estavam ali. E é engraçado que essa parábola, ela traz várias conotações para que a gente possa entender o propósito daquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Por que eu falei de lembranças da nossa amiga Jane? Por que eu falei das lembranças do nosso amigo Dorival? Porque verdadeiramente assim, eles não aceitavam de maneira nenhuma quando acontecia ou tinha alguma coisa de errado no meio do caminho. Por quê? Porque eles eram eram pessoas tão assim, que queriam ver as coisas corretas, amado, que pagavam às vezes até um preço por causa disso. E a posição deles era muito interessante, amado. E eu aprendi muito com eles, amado, quando a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela possuía 10 dracmas, vão comigo, ela possuía 10 dracmas, e essas dracmas, a Bíblia vai dizer que ela perde uma delas, amado, e quando ela perde uma delas, ela fica muito preocupada. E por que ela fica preocupada? Porque não importava que ela tinha somente as 10 e perdeu somente uma, mas ela olhou num todo, e quando ela olha num todo, amado, ela visualiza e ela observa que aquela dracma perdida precisava ser encontrada, só que ela estava no momento e na hora. É isso que o mestre estava nos ensinando dentro dessa passagem, que a gente não deveria deixar de forma alguma uma dracma perdida. Pelo contrário, a gente deve encontrar essa dracma. Por quê? Porque quando nós temos na nossa mão, independente se nós temos 10 dracmas e uma delas ela está perdida, nós precisamos entender, amado, que ela é especial também. Então a gente não pode deixar ela jogada de qualquer forma. E por isso, amado, a Bíblia vai dizer que ela se posiciona. E qual é a posição que ela tem, amado? Aleluias. Independente daquilo que ela estava enfrentando, a Bíblia vai dizer que ela se posiciona e ela acende uma candeeira, ou talvez uma lâmpada, para você entender. A Bíblia vai dizer que ela acende uma candeeira para quê? Para procurar aquela dracma que estava perdida. E ela se posiciona para ir de encontro àquela dracma, só que ela não estava achando, mesmo com a lâmpada acesa, amado. E a Bíblia vai dizer que mesmo com aquela lâmpada acesa, aleluias, ela começa a procurar aquela dracma e ela não consegue encontrar naquele lugar. A Bíblia vai dizer que ela pega uma vassoura e ela começa a varrer aquele lugar. E quando ela começa a varrer aquele lugar, por quê? Porque ela tem uma determinação no coração de encontrar aquela dracma. Sabe, amado, e aí eu comecei a pensar em algumas coisas que a gente sempre conversou lá atrás, e a gente sempre conversou em relação a algumas coisas que nós temos passado. E é tão interessante, né, que hoje em dia, principalmente nessas épocas que nós estamos vivendo,
pequeno, nós temos que ficar muito dentro de casa, né? E é tão interessante que eu comecei a lembrar dessas coisas, eu comecei a pensar como que Deus faz as coisas na nossa vida, como que Deus alicerça os nossos passos para que a gente possa entender que muitas das vezes eu e você precisamos consertar algumas áreas da nossa vida. E como assim? Como que é consertar isso, amado? Biblicamente falando, Jesus estava dizendo para aqueles homens, ela perdeu uma dracma, mas ela não ficou esperando alguém devolver aquela dracma para ela, não. A Bíblia vai dizer que ela acende uma lâmpada, e ela acende uma candeeira, e ela vai atrás daquela dracma, tentando encontrar para ver onde caiu dentro daquela casa, só que ela não encontra. Então, biblicamente falando, ela pega uma vassoura, e ela vai varrer a casa. Preste bem atenção, amado, e eu comecei a entender e analisar esse contexto que o Senhor quer nos ensinar. Muitas das vezes, eu e você, nós temos perdido, às vezes, coisas que são pequenas na nossa vida, coisas que parecem que são banais na nossa vida, e sabe o que acontece? A gente deixa para lá. E por que a gente deixa para lá? Principalmente as coisas que são pequenas. Às vezes a gente acha que naquele primeiro momento não tem problema, a gente acha que naquele primeiro momento as coisas não vão acontecer, ou talvez aquela pequena dracma não vai fazer falta, mas tudo que é colocado nas nossas mãos fazem falta, meu querido. Talvez na tua vida você deixou alguma coisa para trás, talvez você deixou nesses dias, ou talvez na tua história ou na tua vida, você deixou uma dracma perdida no meio do caminho. Talvez a tua história, ela está travada no meio do caminho, porque você deixou alguma coisa lá atrás, e você precisa encontrar essa dracma, e nada melhor do que agora, de você parar, analisar o que está acontecendo na tua vida, analisar todo o contexto da tua vida. Tem muita gente, amado, que no meio do caminho perde coisas que são pequenas, e às vezes não olha, aleluias, aonde foi que perdeu. As pessoas às vezes não têm dentro do coração, nem dentro do espírito, nem dentro da alma, aleluias, a perspectiva de voltar atrás e tentar consertar, ou tentar localizar onde foi que se perdeu no meio do caminho. Biblicamente falando, o Senhor, Ele dá, aleluias, para ela uma direção, para ela pegar uma lâmpada e acender e procurar. Só que entenda uma coisa, amado, esta lâmpada simboliza o Espírito Santo de Deus, amado, mas entenda isso, aleluias, ela se posiciona e ela vai procurar, e ela não consegue encontrar, e ela pega uma vassoura, ela começa a varrer, e conforme ela começa a varrer, amado, para procurar aquela dracma, aleluias, ela precisava, ela tinha convicção, mesmo que ela tivesse só 9, mas estava faltando uma na vida dela. Muitas das vezes, amado, está faltando somente um detalhe na nossa vida para a gente ser abençoado. Às vezes é necessário a gente parar no meio do caminho para encontrar aquilo que Deus tem sobre nós. Às vezes a gente está preocupado com as coisas grandes, mas nós esquecemos as pequenas que ficou no meio do caminho. Nós não devemos ficar, amado, com o nosso coração devendo nada a ninguém. Nós não devemos ficar na nossa vida ou na nossa história, ficar preocupado com as coisas somente grandes, não, amado. Nós temos que entender dentro do nosso coração, aleluia, que as coisas pequenas também muitas das vezes têm muita vantagem na nossa vida. Eu lembro muito bem, amado, aleluia, de pessoas que são coisas que são tão interessantes na nossa vida. Às vezes tem pessoas que não percebem, aleluia, no primeiro momento. É verdade, as pessoas não percebem aquela pequena dracma que perderam no meio do caminho. Às vezes essa dracma na tua vida nessa noite seja o respeito para com a tua família. Talvez essa dracma que você perdeu no meio do caminho seja as condições financeiras. Talvez essa dracma que você perdeu no meio do caminho, aleluia, foi algo que aconteceu na tua história e na tua vida, que fez com que você não crescesse mais. E agora? O que vai acontecer na tua vida? O que vai acontecer na tua história? Biblicamente falando, amada, a Bíblia vai dizer, aleluia, que aquela mulher, ela pega uma vassoura e ela vai varrer todas as coisas, amados. Tem pessoas que perdem no meio do caminho situações, porque simplesmente acham que está fazendo as coisas corretas. Às vezes é necessário você parar. Eu acho interessante porque aquela mulher, ela parou tudo aquilo que ela estava fazendo. Deixa eu dizer uma coisa para você, é necessário você às vezes parar um pouquinho aquilo que você está fazendo. Às vezes é necessário você dar um tempo naquilo que você está fazendo, porque às vezes tudo que você está fazendo errado. Então é necessário você parar um pouquinho, analisar e entender aonde está essa dracma, aonde está, aleluia, essa moeda que eu perdi no meio do caminho. É necessário eu encontrar, porque vai fazer falta para a minha vida. Biblicamente falando, amado, nós entendemos
sabemos. E nós sabemos que muitas pessoas têm perdido essa dracma no meio do caminho. Muitas famílias têm deixado de se reunir. Por quê? Porque está acontecendo talvez essa situação em todo o país, e as pessoas hoje talvez não tenham um relacionamento. Por quê? Porque lá atrás faltou relacionamento. As pessoas não têm mais a convicção daquilo que Deus tem sobre a sua vida. Por quê? Porque a pessoa perdeu a direção de vida. A pessoa, amado, às vezes perderam o respeito para com a família. E como é que vai acontecer hoje? Às vezes a pessoa tem que ficar dentro da própria casa durante 24 horas, só que ela não tem relacionamento. Então isso significa que falta uma dracma no meio da família, falta alguém com relacionamento. Por que eu falei no início da nossa conversa? A Jane era uma pessoa que ela não deixava passar. Se ela tivesse que discutir com alguém, seria naquele primeiro momento, naquela hora, sentava todo mundo e ia discutir, puxava a orelha de fulano, puxava a orelha de Beltrano, mas colocava a sua casa em ordem. O que eu quero dizer para você é que às vezes, amado, é necessário você colocar a sua casa em ordem. Às vezes é necessário você entender que aquilo que você perdeu lá atrás, talvez como dignidade, talvez você perdeu no meio do caminho a dignidade, e você fala assim para você mesmo: e agora, o que eu vou fazer? Aí eu lhe pergunto: de que maneira você vai agir, amado? Então às vezes é necessário você acender a luz, pegar a vassoura e tirar toda a sujeira que está no meio do caminho. Porque você só vai crescer quando você tirar a sujeira, e você só vai enxergar a sua dracma quando realmente você tirar toda a sujeira que está no meio do caminho. Talvez você já perdeu, amado, talvez você até tem, e são pessoas que às vezes pediu coisas emprestadas, pessoas que viveram e vivenciaram no meio do caminho, talvez negligenciando ou enganando pessoas, ou fazendo coisas erradas no meio do caminho. Sabe aquelas pessoas que aproveitam a vida inteira para enganar tudo e todos? E agora? O que você vai fazer? A quem você vai pedir alguma coisa? Com que moral você vai pedir alguma coisa para alguém? Não tem lógica. Então significa que você mesmo, se você parar para analisar, você precisa, aleluia, acertar algumas coisas na tua vida. Eu costumo dizer, e eu acho tão interessante, amado, porque é muito simples a gente entender o que está errado na nossa vida. Ah, como assim, bispo? Eu vou te dar exemplos naturais para você entender. São exemplos naturais que a gente precisa olhar para o nosso dia a dia. Talvez você tenha isso dentro da tua casa. Como exemplo, amado, talvez você tenha na tua casa, ou você já está lá não sei quanto tempo na casa, às vezes você está 10 anos na mesma casa, e você nunca pegou uma tinta. Às vezes você nunca pegou uma tinta para passar na parede. Às vezes você nunca pegou, aleluia, na porta da tua casa faz 3, 4, 5 anos, não sei. A maçaneta da porta está quebrada. E você fica ali simplesmente passando todos os dias, mas não olha aquilo que está quebrado. E aí você quer que o mundo espiritual honre a tua vida de que forma? Eu costumo dizer, amado, aleluia, que como é a tua vida, aleluia, carnal, é a tua vida no mundo espiritual. Então entenda algo profético para a tua vida. Primeiro, no natural, nós temos que consertar aquela mulher. Ela não podia viver na história dela com aquela dracma perdida. Jesus estava ensinando todos aqueles homens: não adianta você ter 10 e perder uma, e as outras 9 ficarem ali. Ah, mas eu tenho 9, deixa uma para lá. Não, uma hora essa cobrança vai chegar. Uma hora as coisas vão acontecer na tua vida. Então é necessário que você pare aquilo que você está fazendo e conserte na tua casa. Talvez é a maçaneta da tua porta que você precisa consertar. Parece coisa boba, parece coisa banal, mas não é. Por que não é, amado? Porque nas coisas simples que Deus permite na tua casa, você não arruma. Eu já tive pessoas no meio do caminho, aleluias, que às vezes vão dormir todos os dias, não é verdade? Ainda mais agora, todos os dias vão dormir, e quando ele chega lá, está lá debaixo da cama um tijolão, um tijolo, um bloco. Para quê? Para segurar a cama. Não tem coragem de parar um pouquinho e consertar um bloco. Você imagina isso? Você imagina isso? Parece bobeira, mas não é. O que eu estou dizendo para você, amado, no mundo espiritual é desta forma. Enquanto você não consertar a tua vida na terra, você não consegue consertar no mundo espiritual. Porque, amado, ainda que você tente fazer alguma coisa natural, você não consegue, porque falta na tua vida, aleluia, direção para que você possa consertar todas essas coisas. Eu costumo dar um exemplo. Quando você vai
numa torneira na tua casa. Às vezes aquela torneira está lá entreaberta. Eu não sei na tua casa se você tem uma torneira desse jeito, mas eu já entrei em casas que são assim. Eu não estou falando da casa de ninguém aqui. O que eu estou falando é tentando te mostrar que tem coisas que são simples e precisam ser consertadas, mas você não conserta coisas simples. Como é que você vai querer consertar coisas que são espirituais na tua vida? Preste bem atenção. Às vezes você tem lá na tua casa uma torneira que dia e noite fica pingando, e às vezes é necessário você só trocar o corinho daquela torneira, não é verdade? Por quê? Porque se você trocar o corinho, aquela água vai parar de ficar pingando. Aí, amado, você passa todos os dias por aquela torneira, mexe todos os dias naquela torneira, mas todos os dias você não toma uma atitude de ir lá e arrumar. O que eu estou dizendo para você é que o mestre está dizendo aqui, que aquela mulher, ela pegou a vassoura e ela foi limpar, ela foi se organizar. O que eu quero dizer para você nessa noite, que há uma necessidade de você se organizar naquilo que Deus chamou você para fazer. Você tem todo o tempo do mundo agora para fazer isso e se organizar, para que a grandeza de Deus venha se estabelecer sobre a tua vida. Assim como é a sua vida espiritual, assim será a tua vida terrena. Aleluia, porque você tem que trazer para a tua vida o natural, meu amado. Preste bem atenção, não adianta você ficar 24 horas na tua vida olhando e tentando consertar o mundo, se dentro da tua casa você não conserta. Se dentro do teu lar você não consegue ver as pequenas coisas. Parecia que aquela dracma seria uma pequena coisa, mas estava faltando. E quando está faltando alguma coisa para ser consertada, há uma necessidade, e essa necessidade precisa que o Senhor estabeleça sobre a tua vida. Devemos aproveitar todos esses momentos na nossa vida. Para quê? Para nós arrumarmos a nossa história. Sabe, amado, às vezes é necessário você que está aí, talvez na tua sala, no teu carro, não sei onde você está assistindo, mas de repente você tem que parar um pouquinho e refletir. O que é que você tem feito em prol da tua vida? Preste atenção no que eu vou dizer para você. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E quando nós somos templo do Espírito Santo de Deus, nós precisamos acertar nossa história. Nós precisamos contornar tudo aquilo que é necessário na nossa vida. Preste bem atenção, aquela mulher, ela acende, aleluia, uma candeeira. Por quê? Porque ela queria enxergar onde caiu. Às vezes é necessário você pedir ao Espírito Santo de Deus que ilumine os seus passos para que você enxergue aonde está essa candeia, aonde está essa dracma que está perdida. Às vezes é necessário você falar para Deus: Deus, olha, aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu falhei? Aonde foi que eu fiz as coisas contrárias? Sabe, amado, talvez você não sabe, o seu filho, a sua filha é reflexo de você que está me assistindo. Ele é reflexo de você. Então, se ele é reflexo de você, será que não é você que está negligenciando alguma coisa na tua história e na tua vida? Então, às vezes é necessário você parar um pouquinho e refletir e falar: olha, eu preciso consertar algumas coisas. Como é que pode, amado? Muitas das vezes as pessoas deixam acontecer no natural e depois querem resolver muitos anos depois. Não, amado, é necessário você parar e resolver o seu problema de uma maneira sobrenatural. Ela acende aquela lâmpada, aleluia, porque ela precisava encerrar um ciclo na vida dela. Talvez é você que está me assistindo, que você precisa parar e encerrar um ciclo na tua vida. Ai, decanta lá, Maia Sou. Às vezes na tua vida precisa, amado, parar alguma coisa na tua história e na tua vida e entender que você precisa parar com um ciclo na tua vida. Mas para isso você precisa consertar, você precisa procurar aonde está o erro, aonde está a falha, aonde está aquele momento que você errou, aquele momento que você falhou. A Bíblia vai dizer, amado, que ela acende uma candeeira. Sabe por quê? Porque ela precisava terminar aquele ciclo. Tem gente, amado, aleluias, que começa uma história, mas nunca completa. Tem gente que começa um propósito e nunca completa. Tem gente que vai arrumar qualquer coisa e nunca completa. Por quê? Porque não consegue terminar um ciclo. Amado, para um pouquinho, analisa. Para um pouquinho na tua história, entenda o que você precisa fazer na tua vida. Para na tua história, entende o que Deus está falando no teu coração, amado. Aleluia, às vezes falta pouca coisa para você entender. Aleluias, a Bíblia diz, amado, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é um Deus de paz. Se você não está tendo paz em algumas áreas da tua vida, você precisa entender que existe um propósito de Deus para você. E por que Deus está permitindo acontecer algumas coisas, amado? Porque às vezes tem uma dracma que está perdida e precisa ser encontrada, precisa ser achada. Agora, de que maneira você vai achar isso? De que forma você vai achar isso, amado? Consertando as pequenas coisas.
Sabe, para de deixar o bloco debaixo da cama. Eu estou te dando um exemplo muito pequeno para você entender o que eu estou dizendo. Para de deixar aquela torneira pingando na tua casa. Vai consertar aquela maçaneta do teu portão, que precisa ser consertado. Não fica jogando as responsabilidades para os outros. Não fica tentando achar uma solução para o teu problema, sendo que o problema é teu. Não fique tentando fazer com que as pessoas olhem para você, aleluias, olha, não, mas ele é assim mesmo, ela é assim mesmo, então vamos deixar para lá. Não, é você que tem que consertar, é você que tem que correr atrás dos seus objetivos, é você que tem que se levantar e entender que você tem um Deus de paz, que guia os seus passos, que molda o teu caráter, que tem a intenção de fazer de você verdadeiramente mais que vencedor em Cristo Jesus. Ela acende aquela candeia e ela vai procurar em todos os lugares, mas a Bíblia diz que ela não acha, então ela pega a vassoura. Ela fala, é engraçado que é assim, ó, ela não fica preocupada. Não, olha, eu não consegui achar, eu vou deixar assim mesmo. Não, ela resolve fazer a diferença. E ela pega a vassoura, ela começa, sabe, parece que vejo a Jane agora, parece que vejo. Ela pega e ela vai tirando, sabe aquelas coisas assim, tem mulher que é assim, né? Vai tirando, de sexta-feira normalmente é assim, as pessoas tiram os móveis do lugar, tem mulher que faz isso, pega isso, pega aquilo, vai tirando tudo do lugar e vai varrendo, vai limpando, vai passando pano, né? Não é assim agora? Não é assim que está acontecendo? E aí você começa a descobrir coisas que você nem imaginava. Você começa a lembrar de coisas que você nem imaginava. Você começa a ver atrás de alguns móveis, ou atrás no teu guarda-roupa, ou em algum lugar, amado. Você começa a enxergar coisas que você nem se lembrava mais. E é assim que acontece no nosso dia a dia. Às vezes tem coisas na nossa vida que a gente nem se lembra, mas a gente fez lá atrás. E isso está trazendo para a nossa vida consequência. Isso está trazendo para a nossa vida peso. Então o que é necessário a gente fazer? A Bíblia diz assim, entra no teu quarto. Em secreto fala com Deus, porque em secreto Deus vai te responder o que é necessário para você. A Bíblia vai dizer, amado, aleluias, que ela pega a vassoura e ela vai varrer. Ela não se incomoda com a poeira que está. Não, ela vai limpar porque ela quer limpar. Ela começa a limpar aquela sujeira que está ali. Sabe, amado, aquela sujeira que está debaixo do tapete, começa a limpar ele. Começa a limpar aquela sujeira que está atrapalhando de você crescer. Aquela coisa que durante anos você foi jogando debaixo do tapete. É necessário hoje você fazer uma limpeza geral na tua casa. Limpar tudo aquilo que é necessário para a tua vida. Tirar todo o peso, tudo que é contrário à tua história. Como é que você quer crescer no mundo espiritual, sendo que no natural você põe debaixo do tapete? Oh, aleluia! A Bíblia vai dizer, amado, que aquela mulher, ela acende uma candeia, ela varre a casa e procura atentamente. Ela não procura de qualquer jeito. A Bíblia vai dizer que ela fica atenta, procurando. Sabe, amado, você sabe muito bem o que precisa ser consertado na tua vida. Você sabe muito bem aquilo que é necessário para você, amado. Aleluias. Ela tinha que limpar toda aquela sujeira. Ela tinha que tirar toda aquela sujeira para que ela pudesse encontrar. Sabe, ainda que havia a luz que estava iluminando, mas a sujeira não deixava ela enxergar. Então ela precisou pegar a vassoura para limpar, para poder chegar na dracma. Talvez você precisa ser limpo, ou precisa se organizar em algumas coisas na tua vida. Talvez na tua história você precise organizar a tua vida. Talvez na tua história você precise organizar a sua família. Talvez na tua história você precise se organizar com a sua esposa ou com o seu esposo. Talvez na sua história você precise se organizar com o seu filho. Há quanto tempo faz que você, mesmo que depois ele cresceu, não importa, quanto tempo faz que você não se senta com ele, não conversa com ele? Há quanto tempo você não tira a limpo tudo aquilo que ficou lá atrás? Sabe aquelas coisas que ficou aqui na garganta? Porque tem gente que tem coisas assim na garganta que fica entalado. Aí fica assim, qualquer hora eu vou soltar, qualquer hora eu vou soltar. E na realidade não solta nada. Por que não solta? Porque precisa ser limpo. Aleluias. A gente precisa entender que é um propósito de Deus para a nossa vida. Às vezes nós precisamos entender, amado, que existe um Deus que quer nos ajudar a organizar nossa vida de uma forma sobrenatural. Aquela minha querida, junto com o Dorival, eles eram muito organizados.
Eu lembro muito bem que eu chegava na casa deles. Eu lembro muito bem. Ela mesmo, independente da idade dela, independente da idade dele, a gente entrava na casa deles. Eu lembro muito bem porque eu acho que talvez a tua avó, o teu avô, talvez a tua história, você vai se lembrar disso. A gente chegava, ela estava com aquela panela. É Ariano que fala, né? Ariano a panela. Limpando a panela, organizando a panela. Deixando tudo limpinho, né? Assim. Aí eu olhava aquela panela brilhando. Eu olhava aquelas coisas ali brilhando. Eu ficava assim, maravilhado de ver. Eu não falava nada, mas eu sou um pouco observador nessas coisas. Ela era muito organizada e ela brigava com as pessoas que não eram organizadas. Com as coisas da igreja, ela queria tudo limpinho. Passava lustramóveis, arrumava todas as coisas, sabe? Por que eu estou falando isso para você, meu querido? Porque você pode fazer isso trazendo para a tua vida o natural. Limpando tudo aquilo que está sujo. Tirando tudo aquilo que não provém do altar de Deus e organizando a tua vida. Você pode fazer isso muito melhor do que qualquer pessoa, porque as pessoas não vão conseguir fazer isso na tua vida, mas você consegue. Você pode fazer isso na tua vida, amado. Aleluia. No livro de João, capítulo 8, verso 12, a Bíblia diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, ele estava dizendo para todos aqueles homens que estavam ali, ele estava dizendo: eu sou a luz do mundo. Então quando você anda com Cristo, quando você anda com o Espírito de Deus, quando você anda com o Senhor, você tem a luz, amado. Por isso que nós temos que às vezes organizar tudo que é necessário na nossa vida. E há uma necessidade da gente se posicionar em Deus, amado. Aleluias. Nós sabemos que aquela mulher, ela foi procurar diligentemente. Ela foi procurar em todos os cantos da casa. Eu fico imaginando, amado, de sexta-feira, talvez na casa da Jane. Aqui em casa também é assim. Às vezes as pessoas, né, a Márcia, a minha esposa, ela gosta muito de limpeza, então ela vai tirando os móveis do lugar, vai limpando, vai fazendo, vai acontecendo. Quando você chega em casa de sexta-feira, aquele cheiro de limpeza, né? Aquela coisa organizada. É tão gostoso isso, não é verdade? Agora, por quê, amado? Porque é necessidade de manter as coisas em ordem. Há uma necessidade de manter as coisas em ordem. Se você perdeu valores no meio do caminho, você precisa encontrar. E às vezes esses valores você não percebe, mas no meio do caminho é muito pesado, ou às vezes é muito caro para você. Por que custa caro esses valores, amado? Porque é o teu nome, é a tua história, é a tua vida. Por isso que eu falo sempre, amado, cuida do seu nome, zela pela tua história, zela por tudo aquilo que Deus proporcionou na tua vida. Eu lembro muito bem dela porque ela fazia de uma maneira que ela contava aquelas moedinhas para ir pagar as contas, para não deixar faltar nada, para ser organizada, fazia uma lista daquilo que era necessário para todo aquele mês. Isso se chama organização. Eu estou trazendo isso para o natural, para você entender o que o Senhor estava falando aqui a respeito dessa dracma. Ele estava dizendo, amado, que independente se uma dracma foi perdida no meio do caminho, às vezes é necessário a gente parar aquilo que está fazendo, voltar para trás e consertar o que estava errado. E consertar o que estava errado para começar uma coisa nova na nossa vida. Estabelecer aquilo que Deus tem sobre nós, trazer a excelência daquilo que Deus tem sobre nós. Mateus capítulo 6 verso 6 diz assim: mas quando você orar, vai para o teu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai que está em secreto, então o seu pai que te vê em secreto o recompensará. Sabe o que Deus está falando aqui para você? Se você não tem força suficiente para isso, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, fala em secreto com Deus. Não adianta você ficar calado, não adianta você ficar dentro de você mesmo remoendo uma coisa que você sabe que está te fazendo mal. Sabe, vai conversar com Deus, fala com Deus o seu problema. Talvez você está olhando para você hoje, você está falando assim: o que eu fiz da minha vida? Eu tenho talvez 30 anos, ou talvez tenho 50, ou talvez tenho 70, não importa a tua idade. Para Deus a idade não é nada. Talvez você está olhando para você mesmo e você está dizendo assim: poxa vida, o que eu fiz da minha vida? Olha, eu tenho 50 anos, mas o que eu fiz? Qual é a dracma que eu estou deixando?
Qual é o legado que eu estou deixando para minha família? Será que é um legado de tristeza? Será que é um legado de bebedice? Será que é um legado de palavrões? Será que é um legado de situações contrárias? Será que é um legado de percas no meio do caminho? Por causa de erros? Por causa de falhas? Então às vezes é necessário você parar e entender que tem um propósito de Deus em tudo. Por isso que aquela mulher, quando ela para, ela começa a varrer, porque ela não suporta ver nada perdido no meio do caminho. Então você também pode consertar aquilo que está na tua vida. Às vezes você precisa da mão de Deus para operar isso. Então entra no teu quarto e pede para Deus: Deus, me ajuda a limpar toda a sujeira da minha vida. Me ajuda a limpar toda a sujeira da minha vida. Ah, mas bispo, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo agir dessa forma. Eu não consigo trazer isso para a minha vida. Eu não consigo manifestar dessa forma na minha vida. A Bíblia vai dizer em Provérbios 16, verso 18, diz assim: soberba procede à ruína, o espírito arrogante vem antes da queda. Então às vezes você fica nessa soberba achando que é o maioral, amado, e você está caindo no lodo. É bíblico isso. Então é necessário você tirar essa capa que está fazendo você sofrer no meio do caminho e voltar a varrer tudo e consertar o que está errado. Eu te dei um exemplo, às vezes é a maçaneta da sua porta. Estou te dando um exemplo fictício para que você possa entender o que eu quero dizer. Às vezes você precisa sentar com o seu pai. Às vezes você precisa sentar com a sua mãe. Às vezes você precisa sentar com os seus filhos. Arrogância não vai te levar a lugar nenhum. Olha hoje, muitas das vezes você está aí, sabe, quando a gente às vezes passa por uma fase na nossa vida, a gente não consegue entender o propósito de Deus na nossa vida. Por isso que Provérbios 16, verso 18 diz assim: soberba procede à ruína, o espírito arrogante vem antes da queda. Tem gente que é muito arrogante, não é? Tem gente que levanta o narizinho e não quer nem saber. Aí eu pergunto para você: e hoje? Todos estão dentro de casa, todos não podem ter lugar nenhum. Sabe por que eu falo isso para você? Porque quem tem o controle da vida é Deus. Quem dá o fôlego de vida é Deus. Quem tem a cura é Deus. Quem tem o controle da nação é Deus. Quem tem o controle da nossa história é Deus. Então você, amado, por mais que você fale: ah, mas eu não acredito, ah, eu não vou em igreja. Eu não estou falando para você ir em igreja. Eu estou dizendo para você entender o porquê você veio para essa nação. Às vezes é para consertar pequenas coisas, só que nem as pequenas você está conseguindo consertar. Então é necessário você consertar na tua vida para que você possa ver a luz. E ver essa luz de uma forma tão gloriosa. Preste bem atenção o que ela fala. Ela diz assim, lá no verso 9, no capítulo 15, verso 9, ela diz assim: e quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Olha isso, parece uma coisa pequena, não é verdade? Mas quando você conserta o que está errado, vem a alegria do Senhor. E é engraçado que todos que estavam ali começaram a entender esse propósito. Porque a Bíblia vai dizer que ela chama as amigas e as vizinhas. Por quê? Porque até então ela tinha uma tristeza dentro dela. Talvez há muitos anos você está vivendo desse jeito. Talvez há muito tempo você está vivendo nessa tristeza. Você olha para a tua torneira no bom sentido e você está vendo lá a água indo embora. Você está vendo a tua vida indo embora. Você está vendo a tua história se acabando no meio do caminho. Mas você não toma uma atitude de mudança. Você não toma uma atitude de transformação na tua vida. Você não muda o teu pensamento ou a tua atitude. Preste bem atenção. Depois que ela acende a luz, que ela pega a vassoura, que ela varre tudo aquilo, que ela encontra aquela moeda, aí vem a alegria no coração dela. Sabe, não é errado você parar o que você está fazendo, refletir naquilo que você está fazendo e pedir perdão, consertar o erro, alicerçar a tua vida e começar tudo de novo. Você pode ter certeza de uma coisa: se você tiver força suficiente para isso, Deus ele pode fazer a tua vida transformar de uma maneira sobrenatural. Sabe por quê, amado? Porque além de tudo, Deus te ama. E Ele sabe muito bem aquilo que é necessário para você. Não deixa, amado, no meio do caminho, os teus valores se perder. Porque você acha que você já não tem mais valor. Ou você acha que você já perdeu os valores, ou já perdeu os princípios no meio do caminho. Não.
É necessário às vezes você parar e pensar, sabe aquela vestimenta que às vezes a gente coloca, né? Nós que somos homens, às vezes nós colocamos isso, né? Eu sou homem, eu não posso chorar, eu não posso voltar. Não. Isso não é um trabalho só para a mulher de chorar, não. Isso é um trabalho nosso também. De nós nos derramarmos diante da presença de Deus. De nós buscarmos a intenção daquilo que Deus tem sobre nós. De buscarmos a intimidade com o Pai para que Ele possa trazer a excelência dEle sobre nós. Sabe, aqueles que são soberbos, amado, ele não vai chegar a lugar nenhum. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que a pessoa que é soberba, ela vai chegar à ruína. E soberba, deixa eu falar uma coisa para você, não sai com oração. Soberba só sai com atitude. Então se você tem atitude para fazer a diferença na tua vida ou na vida da tua família, você pode ser honrado. Jesus estava dizendo para aquela mulher, olha, aleluia, olha que interessante isso. Alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. No verso 10, eu lhes digo que na mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Uau, olha isso, que coisa linda. O Senhor está dizendo, da mesma forma, quando você se arrepende, a festa no céu. Os anjos do Senhor fazem festa ao teu respeito. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu aceito a Cristo, mas não tem atitude como um cristão. Tem um monte de gente, amado, que anda com Bíblia debaixo do braço, mas não tem atitude. Tem um monte de gente, amado, que não tem um comportamento como deve-se. Então eu e você precisamos entender o propósito de Deus. Talvez você está aí na tua casa hoje, sentado no seu sofá, e você está dizendo, poxa vida, é verdade, o que eu fiz da minha vida durante esses longos anos? O que eu fiz da minha história ao longo desses anos todos? Joguei tudo fora? Será que você cuidou bem dos seus filhos? Será que você trouxe uma educação adequada para eles? Será que você foi um grande pai, uma grande mãe para os seus filhos? Ou talvez você deixou a torneira aberta e ela está pingando até hoje. Reúna a tua família, sente com eles, aprenda a chorar em família e pedir perdão pelos erros, pelas falhas. Aprenda a se posicionar e limpar toda a sujeira e falar, a partir de hoje nós somos uma nova família. A partir de hoje eu posso transformar o meu coração, transformar a minha vida. Talvez na tua história você está precisando disso. Talvez na tua história você está precisando entender que há um propósito de Deus para a tua vida. Aleluias. Eu lhe digo que, da mesma forma que há alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Eu fico imaginando e tentando entender a alegria daquela mulher. Poxa vida, por causa de uma moeda, ela foi atrás e ela achou. E é engraçado, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. A moeda estava fora de casa? Não. A moeda estava dentro de casa. A moeda estava dentro de casa. Às vezes o problema está muito perto de você, mas você faz de conta que não enxerga. Ou às vezes não quer ver. Ou às vezes faz de conta que as coisas não estão acontecendo. Às vezes a moeda está muito próximo da tua vida. E precisa ser consertado. Precisa ser alicerçado. Precisa de um comportamento. Então na tua história, você não pode olhar para trás e achar que Deus não está fazendo na tua vida. Pelo contrário. Alicerce a tua vida dentro do sobrenatural de Deus. Hoje, se você não entendeu o que eu quero dizer para você, hoje a tua casa é o teu altar. Hoje as igrejas estão fechadas, os lugares estão fechados, mas você foi escolhido. Aleluia, na realidade a tua casa foi escolhida para ser diferente, para fazer diferença, para crescer naquilo que Deus determinou sobre a tua vida. Será que você perdeu tudo no meio do caminho? Será que a tua família que está aí do teu lado, será que o teu filho, você consegue abraçar o teu filho? Será que você consegue dizer para a tua mãe, olha mãe, eu te amo? Será que no meio do caminho você conseguiu entender e você dá um abraço no teu pai? Talvez faz anos que você não dá um abraço. Aleluia. Aquela mulher não perdeu a moeda do lado de fora, ela perdeu a moeda dentro da casa.
Aqui tem um ensinamento muito grande, onde o Senhor quer falar comigo e com você. Conserte tudo dentro de casa, para depois você ir para fora de casa. Porque lá fora não tem nada para trazer para a tua vida. Pelo contrário, lá fora pode trazer peso, consequência, situações contrárias. Ei, não seja arrogante, dizendo, eu sei tudo, eu posso tudo. Não, amado. Se você não tiver Deus na tua vida, você não pode nada. Então eu quero convidar você hoje. Se você está aqui, eu quero convidar você a orar comigo. Eu quero convidar você a analisar e pensar nas pequenas coisas que você perdeu. As pequenas coisas, eu não estou falando das grandes. As grandes você pode conquistar, é questão de você entender que há um propósito de Deus para a tua vida. Mas para pensar nas pequenas coisas. Nas coisas que são simples. Como coisa simples, bicho, de você sentar na mesa com a tua família. De você, não é, algumas pessoas têm o costume de dizer assim, vamos sentar aqui, vamos orar, vamos tirar um tempo. Amado, preste bem atenção, você não está perdendo tempo em fazer isso, pelo contrário, você está ganhando. De você orar, tem gente, amado, que fica, eu já vi várias pessoas, amado, que vão para um boteco, e às vezes vai lá para aquele boteco e fica 2, 3 horas. Outras pessoas vão para uma televisão e ficam lá 2, 3 horas na frente de uma televisão. Mas quando se trata em orar, em falar com a família, em sentar em reunião com a família, e se alegrar com a família, dar um pouco de risada com a família, não tem. Talvez a dracma perdida na tua vida é isso. Sabe, é tão interessante, eu vejo hoje os meus netos fazendo as coisas que eu fazia lá atrás, de pegar bike, de andar, de correr para lá, de correr para cá, com a bike. Eu acho isso lindo, maravilhoso, porque estão saindo da frente da televisão, estão saindo da frente de um computador, estão indo brincar, estão indo, sabe, eu não sei você, talvez você vai se lembrar daquele tempo que você jogava bolinha de gude, daquele tempo que você pegava peão, e ia para o meio da terra vermelha jogar peão. Talvez você brincou com seu pai. E por que você não ensina para o seu filho? Por que você não brinca com ele? As dracmas perdidas não é uma coisa tão cara, ou não é uma coisa tão grande. O que eu estou dizendo para você é que são pequenos detalhes na tua vida que podem ser consertados. Às vezes são dracmas tão pequenininhas na tua vida que precisam ser alicerçados. Está na tua mão. Se você quer fazer isso nessa noite, não olha para trás, não fica, e agora? Não, dá tempo de voltar ainda, dá tempo de consertar, dá tempo de alicerçar a tua vida, de você sentar em família, de você fazer um churrasco, de você se posicionar diante da tua família, e você sabe muito bem aonde você errou, vai lá e conserta esse erro. E seja diferente, seja renovado. Sabe por quê? Aquela mulher, a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela fica hiper alegre. É como se tivesse tirado um peso dos ombros dela. É como se tivesse tirado algo que estava atrapalhando ela. Porque quando ela encontra aquela moeda, ela começa a festejar. Sabe? Pode ser pequeno, mas eu vou dizer uma coisa para você. Você vai festejar naquilo que Deus determinou sobre a tua vida. Eu quero orar com você. Eu quero interceder por você. Eu quero orar com você que faz muito tempo que você se perdeu no meio do caminho. Faz muito tempo que você perdeu a sua dracma e você não conseguiu achá-la. Nós vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que te ajude a encontrá-la. Nós vamos pedir ao Deus Todo-Poderoso que manifeste a graça dele sobre a tua vida e faça com que você encontre. Aleluias. Não deixa se perder no meio do caminho, amado. Você pode voltar, você pode trazer de volta a tua alegria, o regozijo na tua vida. Não fique com o teu coração temente ao que vão pensar, não. O importante é você e Deus. O importante é você se entregar ao Senhor e entender que Deus pode fazer na tua vida. Talvez você está afastado do caminho do Senhor, agora é hora de você voltar.
Talvez você está longe da presença de Deus. Às vezes agora é a hora de você aceitá-lo como Senhor e Salvador na sua vida. Talvez você está aí do outro lado e você quer fazer essa oração comigo. Bispo, mas dói fazer essa oração? Não, pelo contrário. A Bíblia diz que os anjos fazem festa quando um pecador se arrepende. Lucas capítulo 15, verso 10. Os anjos fazem festa quando um pecador se arrepende. Você está disponível nessa noite? Você quer receber isso da parte do Senhor? Se você quer, diga assim comigo, você aí. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. E diga assim comigo, Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida no teu altar. Te peço perdão pelos meus erros e pelas minhas falhas. Te peço perdão, ó Pai, por tudo aquilo que fiz e desagradou o teu altar. Se eu não consigo descobrir ou entender o que eu preciso encontrar na minha vida nessa noite, eu te peço ajuda, Espírito Santo, para que o Senhor, através do teu Espírito, Pai, possa me mostrar. Eu entrego a minha vida no teu altar e eu te peço, ó Deus, cuida de mim. Escreve o meu nome no livro da vida para nunca mais apagar. E eu creio que eu vou viver o melhor de Deus no nome de Jesus. Amém, meu amado? Aleluias. Se você fez essa oração comigo, você pode ter certeza de uma coisa: o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na tua vida, vai trabalhar no teu coração, vai manifestar na tua vida, trazendo a excelência dele. Tenho certeza disso. O espírito de cura, o espírito de libertação, o espírito de alegria, porque a Bíblia diz que o Senhor nos ungiu com óleo de alegria, e é isso que nós vamos viver, a alegria do Senhor. Amém? Eu quero declarar sobre a tua vida uma boa semana. Eu quero declarar sobre a tua vida, aleluias, uma semana profética, uma semana abençoada em família, em alegria, porque eu creio, amado, que você vai viver o melhor de Deus. Tenha certeza, fique tranquilo no teu coração. Tudo vai voltar ao normal. Tudo vai voltar debaixo da autoridade do Senhor. Pode ter certeza disso, porque o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Você vai ver o reino de Deus operando um milagre na tua história, porque a grandeza de Deus, ela opera, ela traz a excelência e ela traz a manifestação. Você está aí com a sua família? Está sentado aí? Olha para ele, olha para ela, dá um sorriso, diga para ele assim, ó, Deus é bom, nós vamos vencer essa batalha. Diga aí, no nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, uma semana profética sobre a tua vida, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja em cada vida, em cada coração, e todo o povo abençoado, diga amém. Dá um abraço no teu irmão aí, um final de semana abençoado. Eu creio que será uma semana profética na tua vida, no nome de Jesus. Amém. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor.
que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Oh, aleluia! Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te